Mystic Knight. O nome traduzido ao português significa algo como Cavaleiro Envenenado. A personagem é uma mulher que, antes de entrar para o universo dos heróis, era uma policial que acabou com o braço amputado. Ao receber uma prótese biônica, ela se junta com sua amiga e forma uma dupla de combate ao crime. Speedball também é conhecido como Robert Baldwin, estudante do colegial, resolveu combater o crime, porém, durante sua experiência na Howard Research Laboratory, acabou acontecendo um acidente que deu poderes a Robert. Tarene, mais conhecida como Thorgrim. Tarene é uma deusa asgardiana e alia-se a Thor. Ela ajuda sua versão masculina em aventuras e está bastante ligada à história de Thor e de Loki. Uma substituta do Thor, escolhida pelo próprio Deus do Trovão, quando este virou o Senhor de Asgard, após a morte de Odin. Segredo. Embora Segredo seja relativamente conhecida nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela é praticamente desconhecida, tendo aparecido em apenas uma edição. Ela faz parte da Justiça Jovem desde o começo, mas aqui em Terras Tupiniquins essa equipe não teve muitas histórias publicadas. A Segredo é Greta Reyes, uma super-heroína adolescente sobrenatural. Ela pode ficar incorpórea, voa, se teleporta e mudar de forma. Esses poderes se devem à forma como ela morreu, assassinada por seu padrasto, tendo ficado entre os planos dos mortos e dos vivos. Raposa Escarlate. A Raposa Escarlate talvez seja a mais famosa integrante da famigerada equipe dos Guardiões Globais. Ela também foi integrante da Liga da Justiça Europa. Na verdade, a Raposa Escarlate não era uma, mas duas. As irmãs francesas Vivian e Constance Damires eram duas grandes executivas de uma corporação de perfume, o que pode explicar a origem de seus poderes de feromônio, que podiam influenciar as pessoas. As duas forjaram a morte de Constance para que pudessem atuar melhor como super-heroínas. Eram apaixonadas pelo herói Metamorfo. Mesmo assim, as duas acabaram mortas e substituídas por uma nova Raposa Escarlate, desconhecida, que se dizia sua herdeira, quando se encontrou com Lanterna Verde Hal Jordan. Manto e Adaga eram adolescentes que fugiram de casa quando se conheceram em Nova York. Eles foram raptados e receberam uma injeção de heroína sintética, cujos químicos deram aos dois superpoderes. Seus poderes são visualmente incríveis. A Adaga com suas adagas de luz e Manto com a sua dimensão negra. Sentinela. Robert Reynolds. O Sentinela se torna um exemplo para o Homem-Aranha, um aliado do Quarteto Fantástico, ajuda o Hulk com seus surtos de raiva e se casa com o amor da sua vida. Em contrapartida, seu inimigo, Vácuo, quase mata seu ajudante, deixa o Hulk furioso, tenta destruir Manhattan e explora seus maiores medos. A reviravolta é que Vácuo é o lado negro do próprio Sentinela. Tracy 13 é a filha e herdeira mágica de Terence Tracy, o Doutor 13, um dos pilares místicos da DC Comics, pertencentes aos Homo Magi, de quem Tracy
é a última descendente. Tracy teve destaque durante as sagas Dias de Vingança e Flashpoint. Antes do renascimento da DC, Tracy 13 era namorada de Jamie Reyes, o novo Besouro Azul. Entretanto, com o surgimento da iniciativa, foi revelado que Tracy mantém um relacionamento lésbico com a sobrinha do Aço, Natália Irons. A magia de Tracy é capaz de tudo, mas está ligada à cidade. Por isso, Tracy chama ela de magia urbana. Nova. Quando estava no colégio, ele foi escolhido por um membro dos Centuriões Nova para ser seu substituto. Nova recebeu incríveis poderes cósmicos e ajuda os Guardiões da Galáxia a combater danos. Cavaleiro da Lua. Mark Spector é um mercenário sem superpoderes. Quando ele quase morreu, recebeu uma visita do deus egípcio Khonshu, que dá uma segunda chance a Mark, desde que ele concorde em ser seu avatar na Terra. Ele concorda e jura combater o crime em nome de Khonshu, por vezes considerado o Batman da Marvel. Algo que diferencia muitos dois é que o Cavaleiro da Lua parece ser muito mais instável mentalmente. Ele acredita que diferentes fases da Lua lhe dão mais poder, e sua personalidade muda de acordo com seus problemas emocionais. Maluco. Clarion, o menino bruxo, é dotado de um vasto conhecimento em magia negra. Clarion ganhou bastante destaque na série animada da Justiça Jovem, como um dos antagonistas da segunda temporada, junto com seu gato, Tekel. Vox, mais conhecido como Arauto, Vox é bastante peculiar. Ele foi abençoado por conseguir a trombeta de Gabriel. A trombeta é um dos artefatos mais poderosos, sendo que, ao ser tocada, ela abre os portais do limbo, onde Arauto pode se mover para qualquer outro lugar que deseja. Vox já fez uma participação na série animada dos Jovens Titãs e foi responsável por ir atrás de alguns honorários para ajudar os outros membros. Olá pessoal, aqui é o Vonei do Vonei Andrade HQ. Hoje estaremos falando a respeito de Ka-Zar, o irmão de Leão. O primeiro Ka-Zar, David Rand, apareceu em revista da Timely Public, criado em outubro de 1936. Essa Timely Public é o que é hoje a Marvel, por Bob Bird, como mais um clone do personagem Tarzan, que estava no auge na época. David Rand, ainda criança, sofre um acidente aéreo com seus pais e a sua família fica perdida na tensa selva do Congo belga. A mãe Constance morre de febre e o pai John, um antigo comerciante de diamantes no Transvaal, fica perturbado e se isola na selva com o filho. Quando o pai é morto por bandidos, David é salvo por um leão chamado Zar, que passa a ser seu companheiro e protetor. David fica conhecido como Ka-Zar, o irmão de Zar. Outra versão. Décadas depois, em março de 1965, a dupla criativa da Marvel, Stan Lee e Jack Kirby, revitalizou o personagem com uma nova origem ou roupagem. Ka-Zar é o Lord Kevin Pondler, filho de um nobre Lord Robert Pondler, o descobridor da Terra Selvagem, um paraíso ecológico de clima tropical em plena Antártida, que contém espécies de animais extintos no resto do planeta, em sua maioria dinossauros. Kevin Pondler foi encontrado por um tigre dente de sabre inteligente de nome Zabu, que cuidou e criou o agora Ka-Zar,
soberano da terra selvagem, que reina sobre todos os povos primitivos da ilha e consegue entender várias espécies de animais. Kazar tem uma esposa, Shana, uma heroína com os mesmos atributos selvagens do marido. Os dois tiveram um filho de nome Mateus, nome escolhido pelo fato de Shana no passado ter vivido um caso amoroso com um herói cego, Matt Murdock, o Demolidor. O irmão de Kazar, Parnival Pangler, é um vilão, o Saqueador, que enfrentou o herói em diversas ocasiões. Pessoal, tá aí uma curta desse herói, o Kazar, que é dos primórdios da Marvel, mas que foi revitalizado pelos gênios Stan Lee e Jack Kirby. E tá um pouco aí para vocês terem conhecimento. Continue nos dando um like, me dando aquela força para que o canal possa crescer. Até! Se inscreva no canal, galera. Halo. Gabrielle Doi foi possuída por uma entidade chamada Halo. Ela possui várias áureas coloridas que cada cor determina seus poderes. Ela faz parte dos Renegados e teve algum destaque em Batman e os Renegados. Halo fez uma pontinha na animação Liga da Justiça, Crise em Duas Terras. Ela lutou contra o Lanterna Verde. Homem Ressurreição. Mitch Shelley era um advogado que foi submetido a uma experiência. Esta tal experiência lhe consagrou com a imortalidade, com um up a mais do jeito que ele morreu. Ela retorna com a habilidade. Exemplo, digamos que o Superman o mate com um soco, ele reviverá com as habilidades e força do Superman. Olá pessoal, aqui é Valnei do Valnei Andrade HQ. Hoje estaremos falando sobre os desconhecidos mais interessantes da DC. Sempre tem aquele personagem cativante que aparece de paraquedas na nossa vida, não é mesmo? E quando você não sabe o nome dele, isso é horrível pra caramba. Trago a vocês alguns personagens interessantes que são um pouco desconhecidos do grande público, começando por Bombshell ou Granada. Granada é uma daquelas personagens que chegam arregaçando a porta. Além de ela ser uma ex-titã, possui super força, raio de energia atômica e é uma armadura revestida de liga de Lestel, a mesma do Capitão Átomo. Há quem diga que a origem dos poderes dela também tem alguma ligação com ele. Rocket. Rocket faz parte do chamado Dakota Verse, a cidade de Dakota, isto é a mesma cidade do Super Choque. Rocket esteve presente junto com o ícone na animação Justiça Jovem. Ela debutou nos quadrinhos na HQ Ícone. Por mais que seja o nome de seu colega, a HQ tem ela como protagonista. Rocket não tem poderes, as suas habilidades vêm do seu cinto de inércia que, quando ativado, Rocket pode manipular a energia cinética. Os desconhecidos mais interessantes da DC. Fogo. Bia nasceu no Amazonas enquanto seus pais estavam de férias. Seu parto foi prematuro. Um índio executou a função de parteiro. Devido ao estranho acontecimento, o índio conferiu ao bebê a previsão de se tornar uma importante pessoa. Anos mais tarde, como integrante do órgão governamental Espiões Nacionais do Brasil, em uma missão para recuperar uma energia, Bia acabou causando a maior explosão piroplasmática da história. Este acidente lhe concedeu o poder sobre o fogo e a capacidade de voar. Já como super-heroína, Beatriz conheceu outra moça com superpoderes,
Gelo, capaz de controlar o frio, Fogo, viu na outra heroína seu oposto, não só nos poderes, mas também na personalidade, pois enquanto ela era animada e desinibida, Gelo era tímida e reservada. Depois disto, Fogo e Gelo tornam-se companheiras e passam a lutar contra o mal juntas. Gelo, parceira da Fogo, Gelo ou Ice é uma heroína que possui os poderes de gelo e neve. Sua história é: Tora, por outro lado, era a princesa de uma tribo mística dos nórdicos. Eles viviam numa caverna na Noruega, longe dos contatos com a civilização por séculos, até que a tal caverna foi achada por um repórter americano. Fascinados com a tecnologia da civilização, no caso era uma simples câmera fotográfica, eles aceitaram liberar Tora para uma incursão cultural ao resto do mundo. Ela se tornou membro dos Guardiões Globais, agindo como heroína. Ficou-se sabendo posteriormente que a Dama de Gelo original declinou dos Guardiões logo que Tora foi admitida. Quando a ONU parou de sancionar o grupo em favor da Liga da Justiça Internacional, rapidamente Tora e sua companheira Fogo procuraram aliança com a Liga. Olá pessoal, aqui é o Valnei do Valnei Andrade HQ e iremos falar um pouco a respeito de Galactus. Bilhões de anos atrás, antes do Big Bang e do universo atual existir, havia outro universo. Galan nasceu em um planeta desse universo e passou a vida estudando seu fim. Quando tudo que existia se comprimiu no chamado ovo cósmico, Galan foi preservado e se fundiu a uma energia que veio das entidades essenciais do universo que lhe fez renascer no novo universo como Galactus, que, além de ser o único sobrevivente do universo anterior, virou também uma entidade cósmica, assim como a eternidade e a morte. Como uma entidade, Galactus possui força, velocidade, inteligência, invulnerabilidade, resistência em níveis divinos no máximo do possível. Pode-se teletransportar para qualquer ponto do universo ou para outras dimensões. Usa telepatia, move objetos colossais com a mente, manipula matéria e energia com capacidade de disparar raios devastadores e criar formas de vida como quiser. Pode apagar planetas da existência ou recriá-los do nada. Também é imortal, conta ainda com o Nulificador Total, a arma mais poderosa do universo. Conhecido como o Devorador de Mundos, já tentou destruir a Terra, mas foi impedido pelo Quarteto Fantástico, que contou com a ajuda do Arauto de Galactus, surfista prateado, que resolveu mudar de lado. O grande Galactus desistiu de atacar a Terra e agora e futuramente, pois foi ameaçado com sua própria arma, o Nulificador Total, que estava nas mãos do Senhor Fantástico. Bem, uma rápida pincelada de quem é o Galactus. Em breve estaremos falando mais e mais desse grande personagem do universo Marvel. Até a próxima. Falcão. Ainda que já tivesse feito parte dos Vingadores e fosse uma figura recorrente ao lado do Capitão América, Sam Wilson nunca foi o tipo de personagem a ter um real destaque nos quadrinhos, até que Steve Rogers teve o soro do super soldado drenado do seu corpo. Depois disso, foi claro que Sam era a melhor opção
para receber o manto do Capitão América. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o herói é líder de uma formação de Vingadores e se tornou um famoso como um herói do povo, assim como Steve Rogers, tornando-se muito mais realista do que já foi algum dia. Star Fox possui algumas habilidades sobre-humanas, como força, agilidade e resistência. Ainda de acordo com fontes, Star Fox possui um bom conhecimento de combate corpo a corpo e algum grau de maestria sobre 500 línguas alienígenas diferentes e representa o oposto do seu irmão, Thanos. Divina. Emily era uma lojista de Gotham City. Um dia, entretanto, ela foi raptada pelo povo subterrâneo de Abyssia, onde se travou uma luta entre essa civilização, Batman, e os renegados. Após a passagem do cometa Halley pela Terra, Emily adquiriu os poderes herdados daquele povo. Entre seus poderes estão capacidades mentais como telecinese, telepatia, psicocinese, levitação e psicometria. Ela também ganhou uma aparência muito melhor do que a que tinha quando era apenas uma humana. Mais tarde, Divina se tornou uma vampira e ganhou poderes relativos à sua condição. Imperatriz. A Imperatriz apareceu pela primeira vez nas páginas de Justiça Jovem para salvar a Moça Maravilha. Ela é Anita Fitt, filha de um dos grandes vilões da equipe Mirim. Os poderes da Imperatriz estão ligados à magia, já que ela herdou e aprendeu essas habilidades com a sua mãe e sua avó, feiticeiras haitianas. Entretanto, ela é moradora da ilha de Zândia. A Imperatriz participou de algumas missões com a Justiça Jovem, bem como de alguns atos de heroísmo ao lado de outras garotas heroínas, como a Moça Maravilha e a Supergirl. Homem coletivo. Os quíntuplos chineses Sun, Hu, Lin, Shang, Han, Toa Yun compartilham a identidade desse herói. Eles podem fundir-se num só corpo que possui a força dos cinco. Outlade Kid, alter ego de Lance Temple, é um herói de faroeste sem superpoderes e um dos cowboys da Marvel. Criado na década de 50, teve um reboot nos anos 2000. Salva-vidas. Heath Cameron não sabe muito bem como utilizar seus poderes, mas quando uma pessoa está em perigo, ele pode se adaptar de várias maneiras para socorrê-la. Batal é um super soldado praticamente invulnerável que trabalha para o governo da Síria. Conta ainda com um grande arsenal. Garota Esquilo. Ela tentou sem sucesso ser parceira do Homem de Ferro. Seus superpoderes, além de grande força e agilidade, incluem falar com esquilos e controlar suas ações. Decompositor. Aluno do Instituto Xavier, é um dos novos mutantes. Tem o poder de decompor qualquer matéria orgânica ao tocá-la. Namora. A prima de Namor apareceu em duas versões, com feições completamente humanas, na Terra 616 e com a pele azul na Terra 2189. Sua revista teve apenas 3 edições. Homem-Máquina. Foi um androide criado em 1978 com o nome X-51 e foi parte dos Vingadores por um breve período. Chegou a ter a sua própria revista, que teve apenas 19 edições. Senhor Imortal.
integrante dos Vingadores Centrais, tem o poder de se curar rapidamente de qualquer ferimento, o que o torna realmente imortal. Já foi dado como morto várias vezes, mas sempre voltou à vida. Capitão Alemanha é um aliado do Capitão América. Seus superpoderes é absorver e direcionar energia cinética. Coelha Branca. Jaina é uma mulher muito atraente e bastante extravagante. Ela é mais uma daquelas vilãs que o Batman já passou o rodo. Ela é muito parecida com a Selina, só que ao invés de gato é coelho. Ela pode dar grandes saltos e possui grande agilidade, mas o seu maior triunfo é se dividir em duas personalidades. Mirage. Mirage, como o seu nome diz, é capaz de fazer ilusões. Ela faz parte do time Titãs, junto com a Terra e outros personagens. Uma personagem chamada Mirage já esteve na série animada do Super Choque. Não se sabe se é a mesma personagem, mas possui os mesmos poderes e o mesmo nome. Aruna foi uma personagem que apareceu na primeira edição anual de Batgirl. Seus poderes de alteração de forma se manifestaram desde o seu nascimento, e por isso seus pais nunca tiveram certeza de qual era o seu gênero. Ela é indiana e seus pais eram de casta dos intocáveis, mas ela foi criada órfã após o sequestro de seus primogenitores. Escolheu o codinome Aruna porque é o nome de um deus hindu, e essas divindades costumam transitar entre os dois gêneros. Ela se encontra com Batman e Batgirl depois que um ator de Bollywood é sequestrado e os dois vão a Mumbai. No final da história, Aruna decide se tornar super-heroína para lutar contra a injustiça e a intolerância. Strix foi uma personagem que surgiu na onda das sagas A Noite das Corujas e A Corte das Corujas, como mais uma das garras regeneradas. O nome Strix vem de um ser da mitologia grega que pronunciava maldições e que se assemelhava a corujas. Ela foi criada por Gael Simone e Ardian Syaf na revista da Batgirl. Strix, quando era viva, era a jovem muda Mary Talbot, que foi desfigurada por uma bomba durante a Segunda Guerra Mundial. Revivida pela Corte das Corujas, ela se rebelou contra o grupo e passou a atuar com as aves de rapina. Mais tarde, ela se uniu ao Sexteto Secreto. Em sua reencarnação dos Novos 52, que permanece inédita no Brasil. Arisa é a Lanterna Verde do setor 2815, tornando-a protetora do setor vizinho ao setor da Terra. Ela veio do planeta Glaxo 4 e desde criança é bem treinada por seu pai por ter sido o Lanterna Verde antes dela. Por isso, logo após a morte de seu pai, Arisia foi a usuária do Anel. Arisia está presente nas animações do Lanterna Verde, além de ser figurante em Liga da Justiça Sem Limites, onde ajudou a tropa a intimidar o Amazo. Doutora Luz Kimio Roshi era uma astrônoma que ganhou seus poderes pelo Monitor em Crise nas Infinitas Terras. Seus poderes são ilimitados e ela não possui nenhuma fraqueza. Ela pode atingir a onisciência e seus poderes construtivos são até mais fortes que os dos lanternas. Não pode ser afetada por nenhum poder que venha de luz.
nem mesmo a velocidade da luz pode afetá-la, podendo absorver qualquer fonte de luz. Além de seus poderes relacionados com a luz, Kimio é uma excelente telepata que pode ultrapassar até o Caçador de Marte nesse quesito. Um dos seus maiores feitos foi ter absorvido a energia do Sol de Queralt, e depois de absorvida, ela disparou uma rajada contra o anti-monitor, acabando com o corpo do mesmo, fazendo dela uma das heroínas mais poderosas dos quadrinhos da DC. Adam Stranger. Stranger era um arqueólogo que, por intermédio dos efeitos dos misteriosos raios Zeta, foi teletransportado através do universo e se rematerializou no planeta Ram. Ali se tornou seu principal herói e constituiu família. Ele só permanecia em Ram enquanto duravam os efeitos dos raios em seu corpo. Retornando à Terra, sempre ao final das histórias, para voltar para lá, ele viajava pelo mundo até os locais em que o raio atingia a Terra uma vez. Isis. Isis era uma simples moradora de Kandak. Seu nome era Adriana Thomas, até que Adão Negro tomou o poder de Kandak. Os dois viraram amigos e logo se casaram. Adão Negro deu poderes a Isis e Isis morreu e ressuscitou. Giganta. Ela surgiu como uma das inimigas da Mulher Maravilha nos quadrinhos dos anos 40, quando fez parte da primeira formação da Corporação Vilania. Recentemente voltou a aparecer no universo DC na segunda formação da Corporação Vilania, enfrentando mais uma vez a Mulher Maravilha. Aqui é Valnei, do Valnei Andrade HQ. Hoje estaremos falando a respeito de um personagem muito importante para a história do Batman, que é o seu mordomo, Alfred Thaddeus Crane Pennyworth. É o mordomo e tutor do bilionário Bruce Wayne. Alfred tem sua origem muitas vezes envolta em mistério e pouco se fala de suas atividades antes dele se tornar mordomo da rica e tradicional família Wayne. Em algumas minisséries e edições avulsas das HQs, fala-se da sua distante ligação com a Scotland Yard, a polícia inglesa, onde ele teria trabalhado como um de seus agentes mais discreto, ainda de um passado como ator competente, tendo essa experiência na dramaturgia, se provando útil em diversas ocasiões, como por exemplo, tendo ensinado a Bruce ainda jovem como modificar sua voz para imitar as vozes de outras pessoas, o que se provou muito útil na criação da persona do Homem-Morcego. Demonstra também muitas outras habilidades úteis, como conhecimentos médicos básicos, por exemplo. Contudo, fica-se com a impressão que nem Bruce Wayne conhece totalmente esse passado do seu mordomo. Muitas vezes as palavras de Alfred são sugestões quase que subliminares que ajudam o Cruzado Mascarado na solução de enigmas complexos de crimes. Mesmo assim, Alfred muitas vezes faz o papel de ingênuo. Muitas habilidades de cozinhar a medicina fazem dele o mais fiel aliado do Batman, ou seja, ele vai desde a cozinha até a parte da medicina. É um dos fatores que ajudam muito ao Batman, junto com um comportamento formal que fundamenta o Cavaleiro das Trevas e desvia aqueles que poderiam suspeitar da verdadeira identidade de Batman. Ocasionalmente, seu romance com Leslie Tompkins vem à tona, dando-nos um breve relance sobre a sua vida pessoal, que fica na maior parte do tempo às sombras do morcego. Alfred é também citado como ex-médico da Marinha Britânica
daí devendo-se sua capacidade em ajudar o Cavaleiro das Trevas com os piores machucados, principalmente porque o morcego não pode ir a hospitais, é claro, é evidente, para não levantar suspeitas. A sua passagem como médico das Forças Armadas Britânicas também reforçaria a sua ligação com o Dr. John James Watson, parceiro de aventura de Sherlock Holmes, que, assim como Alfred, foi médico e ajuda um detetive. Em Batman Descanse em Paz, é descoberto que Alfred, na verdade, poderia ser pai de Bruce Wayne. A controvérsia foi gerada propositalmente devido aos fortes laços gerados pela fidelidade do mordomo pelo patrão Bruce. Laços esses tão fortes que o herói citou várias vezes o considerar um verdadeiro pai. A história de Alfred foi modificada várias vezes ao longo dos anos, citando várias versões. Então, pessoal, tá um pouquinho aí do que nós possamos dizer a respeito do fiel e amigo mordomo do Batman, o Alfred. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e deixe um like, dizendo se gostou, se não gostou. Deixe a sua opinião. E até a próxima. Agora venho aqui trazer para vocês uma batalha épica. De um lado, o Arqueiro Verde, o maior arqueiro da DC Comics, e do outro lado, temos o Gavião Arqueiro, o maior arqueiro da Marvel Comics. Então, vamos às características de cada personagem. O Gavião Arqueiro começou sua jornada em uma origem trágica. Seu pai era abusivo e sempre atacava Clint, seu irmão mais velho, e sua mãe quando bebia. Um dia, ele saiu com a mãe do herói e sofreu um acidente de carro. Clint e seu irmão Barney começaram a viver em famílias adotivas, mas nunca duraram muito tempo com uma só família. Foi aí que os dois fugiram e se juntaram a uma trupe de circo itinerante. Lá, Clint se tornou expert no uso de arco e flechas, sendo treinado pelo espadachim, que viria a se tornar um inimigo do herói no futuro. Clint se tornou uma das principais atrações do circo, onde vivia, porém seu ego era muito inflado, e uma vez, ao ter uma apresentação interrompida pelo Homem de Ferro, o arqueiro ficou com inveja e decidiu que era melhor ser um super-herói para conseguir a atenção que achava que merecia. Vilão por engano. Em seu primeiro ato heróico, a polícia o confundiu com um vilão. Isso despertou a ira de Clint, que decidiu agir brevemente como um criminoso. Em parte, graças a mais influências, chegando a enfrentar o Homem de Ferro. Uma das mulheres mais importantes da vida de Clint Barton foi Natália Romanoff, a Viúva Negra. Assim que viu o Gavião Arqueiro sendo tratado como um vilão, a espiã russa usou seu charme para torná-lo seu aliado, de modo que ele pudesse trabalhar como um capacho pessoal dela. Depois de algum tempo, o Gavião Arqueiro sentia-se culpado por trabalhar como vilão. Isso o fez procurar o Capitão América, e ele logo se tornou parte da segunda formação dos Vingadores, Golias. Apesar de sua expert com arco e flecha, o Gavião Arqueiro já abandonou suas armas mais de uma vez. Nas primeiras delas, o herói começou a tomar os soros de crescimento inventado por Hank Pym, tornando-se o alter ego do Golias. Quando retornou à sua especialidade, ele passou um breve tempo sendo chamado de Arqueiro Dourado, antes
de voltar de vez ao posto de Gavião Arqueiro. Mulherengo. O Gavião Arqueiro é um dos personagens que mais arrasou corações e teve seu coração arrasado. Ao longo dos anos de história nos Vingadores, o personagem teve um envolvimento amoroso com a Viúva Negra e já começou a se apaixonar pela Feiticeira Escarlate. Além disso, ele já teve um breve caso sexual com a Vespa e um romance com a Mulher-Aranha. Contudo, a mulher que realmente tomou conta da sua vida foi a Árpia, com quem já foi inclusive casado. Arqueiro Verde. Seu nome real é Oliver Jonas Queen, um empresário bilionário que também é dono das indústrias Queen e também uma celebridade conhecida em Star City. Uma das suas origens. Com seus pais tendo sido violentamente mortos por leões em um safari, Oliver Queen foi criado por seu tio e eventualmente herdou os negócios e dinheiro da família. Queen se tornou um playboy rico e bêbado que não tinha nenhum senso de responsabilidade ou direção em sua vida. O personagem teve diversas origens durante os anos, porém a mais lembrada é de que, em uma viagem de barco, ele naufragou e sofreu e sobreviveu apenas por ter se segurado em um arco, uma réplica do filme Robin Hood, história na qual Oliver era fã, e ter boiado até uma ilha. Sem comida ou abrigo, Oliver Queen teve que aprender a se tornar um caçador para sobreviver, aprendendo a utilizar seu arco. Essa experiência fez com que ele confiasse mais em si mesmo e se tornasse verdadeiramente um homem. Habilidade. Oliver Queen é um grande acrobata, sabe pilotar aviões, é um grande artista marcial, um ótimo caçador, além de ser um adorado político. Sua habilidade mais conhecida, contudo, é o tido com arco e flecha. Além, Oliver Queen é talvez o melhor arqueiro já conhecido no mundo. Ele diz que pode atirar 29 flechas por minuto, sem errar o alvo uma única vez. Inimigos. Sem dúvida, o maior inimigo de Oliver Queen nos quadrinhos é Merlin. Em uma das versões de origem do Arqueiro Verde, ele decidiu aprender a usar o arco e flecha após ver um atirador quando criança. Este atirador era Merlin. Como Arqueiro Verde, Oliver enfrentou ele em diversas ocasiões, chegando a perder em algumas. Outros inimigos constantes do herói são o Conde de Vertigo, a Cupido, Onomatopeia, Tijolo e China White. Relacionamentos. As atividades de Oliver quanto às mulheres sempre variaram conforme o tempo. Normalmente, ele é atraído pelas perigosas. O Arqueiro Verde originalmente tinha um longo e duradouro relacionamento com a Canário Negro, porém, ele já foi infiel a ela, e diversas mudanças na sua personalidade com os anos o tornaram mulherengo. Além de Dinah Lance, ele também teve romance com outras personagens, entre elas Sandra Hawk, Marianne, Devota e Shadow. Bem, pessoal, como vocês podem ver e reparar, o Arqueiro Verde e o Gavião Arqueiro, eles são muito parecidos, inclusive em alguns pontos, na forma que eles usam o arco e flecha deles, que tem várias especialidades, várias funções, os arco e flecha, a flecha, né, no caso,
que eles usam, tem várias funções. Também na questão dos relacionamentos, por eles, os dois, serem bastante mulherengos, quer dizer, eles têm muitas particularidades, chega a ser até um plagiar o outro. E aí está, né, uma série aqui que eu fiz e sempre venho fazendo de heróis parecidos da Marvel e da DC, e tá aí, Arqueiro Verde e Gavião Arqueiro para vocês. Espero que o pessoal continue curtindo este canal, se inscrevam. Olá pessoal, aqui é o Valnei do Valnei Andrade HQ. Hoje estaremos falando a respeito de um dos principais heróis, se não for o principal herói da Marvel, Homem-Aranha. Estaremos falando a respeito de Peter Parker e de Miles Morales, porque como podemos dizer, é um novo Homem-Aranha, né? O Miles Morales do universo Ultimate. Então começaremos. Ainda quando era apenas um bebê, Peter Parker se tornou órfão. Seus pais eram oficiais da CIA e foram mandados para uma missão em um país da Europa Oriental para atuarem como agentes duplos. Contudo, ambos foram descobertos e executados na queda do avião onde viajavam. Peter foi adotado por seus tios Ben e May Parker, que criaram como se fosse seu próprio filho. À medida que crescia, Peter Parker mostrava ser bastante inteligente, tendo muito interesse por assuntos relacionados à ciência. Era também tímido, o que, aliado à sua personalidade estudiosa, tornava-o um excluído social em sua escola e alvo principal de vários bullies, principalmente de Flash Thompson, picado pela aranha. Certa vez, quando tinha 15 anos, Peter foi a uma demonstração pública sobre manuseio seguro de lixo nuclear. Durante a demonstração de um acelerador de partículas, uma aranha foi irradiada pelo aparelho. O aracnídeo caiu em Peter Parker, picando-o na mão, e em seguida despenca ao chão e morre por causa da radiação. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Peter, procurando um modo de testar seus novos poderes e ganhar uma grana extra, resolve se mascarar para participar de uma luta contra um lutador profissional. Apenas teria que se aguentar 3 minutos dentro do ringue. Peter vence sem nenhuma dificuldade e ganha a oportunidade de se apresentar em uma luta na TV. É nesse momento que ele cria seu uniforme clássico e assume o nome de Homem-Aranha. Peter tem a oportunidade de impedir um ladrão que estava escapando, mas não faz nada, alegando que não era a sua responsabilidade fazer aquilo. Dias depois, ao voltar para casa, Peter descobre que seu tio Ben havia sido assassinado e que o assassino tinha sido encurralado em um depósito. Peter se veste de Homem-Aranha e facilmente captura o bandido, para então descobrir que era o mesmo ladrão que ele deixou escapar. Sentindo remorso, Peter percebe que quando alguém possui algum poder, possui também a obrigação de utilizá-lo corretamente. As contas a pagar é seu maior inimigo. Peter Parker e tia May se viram completamente em problemas financeiros, com a ausência da principal fonte de renda da família, o tio Ben. Dessa forma, Peter se viu forçado a procurar um emprego. Peter foi negado em todas as vagas de emprego que se candidatou, incluindo uma tentativa de se juntar ao Quarteto Fantástico. Eventualmente, encontrou um anúncio do Clarim Diário pedindo fotos do Abutre. Parker não só conseguiu vender as fotos do vilão, como também o impediu, agindo como Homem-Aranha. Finalmente tinha encontrado um trabalho que poderia conciliar com sua carreira de super-herói, gênio da ciência.
Peter possui uma grande afinidade com a ciência, tanto é que seus conhecimentos de mecânica e química foram essenciais para se tornar o herói tão marcante que é. Graças a eles, foi capaz de criar seu dispositivo mais versátil, o lançador de teias. Esse mecanismo, em formato de bracelete, é o que permite com que o Homem-Aranha dispare suas teias contra os inimigos e se balance pelos prédios de Nova York. Já seus conhecimentos de químicas foram aplicados para desenvolver o fluido de teia. Esse polímero pressurizado e armazenado em cápsulas serve como combustível para o lançador de teias. Vilões. Ser um super-herói não é fácil. Além de ter que se preocupar com o pagamento de suas contas e com seus estudos, ainda é preciso ficar atento aos possíveis ataques de supervilões. Essa é uma preocupação forte para o Homem-Aranha, pois poucos heróis possuem tantos inimigos como ele. Um tema comum entre seus vilões são os animais. Vários deles possuem nomes ou um uniforme que remeta a algum bicho. É o caso de Rhino, Dr. Octopus, o Lagarto, o Escorpião, o Abutre e o Camaleão, para citar alguns. Nesta categoria também se encaixa Kraven, que apesar de não ter uma ligação com um animal específico, é especialista em caçá-los, inclusive aranhas. Ganhou a inimizade de gente poderosa como JJ Jameson, também arranjou brigas com chefes do submundo de Nova York, revezando com o Demolidor os direitos de dar umas porradas de vez em quando no Rei do Crime, além de, como é comum na grande galeria de vilões de vários heróis, ter de encarar ameaças extraterrestres, como é o caso do simbionte Venom. Por mais que todos esses inimigos sejam terríveis ao seu modo, nenhum deles causou mais impacto e tormento na vida do Homem-Aranha quanto o Duende Verde. Esse vilão pode ser considerado o principal inimigo do Cabeça de Teia. Não só o vilão tinha como identidade secreta Norman Osborn, pai de um dos melhores amigos do Aranha, Harry Osborn, como depois esse amigo se tornou o Duende Verde. Contudo, a maior vilania do personagem foi ter causado a morte da namorada de Peter, Gwen Stacy. E agora vamos para aquela galeria, as namoradas do Aranha. Liz Allen. Esta foi a primeira namorada de Peter Parker. Inicialmente, a jovem era a namorada de Flash Thompson. E, curiosamente, Liz se juntava ao seu namorado Flash para zoar Peter. Depois de Peter ter adquirido seus poderes, ele ficou um pouco mais confiante e isso acabou por atrair a atenção da jovem Liz. Betty Brant. Depois de Liz, Peter acabou conhecendo uma bela recepcionista do jornal Clarim Diário, chamado Betty Brant. Apenas de inicialmente ambos passarem muito tempo juntos, a relação começou a azedar, pois Peter faltava a muitos encontros com a jovem para combater o crime como o Homem-Aranha. Gwen Stacy. Esta é uma das mais populares namoradas do Homem-Aranha, sendo por muitos fãs o verdadeiro amor de Peter Parker. Ambos se conheceram no primeiro ano da universidade e a sua relação teve muito altos e baixos. Você provavelmente já sabe bem como ele terminou. Pois é, Gwen foi morta pelo Duende Verde. Mary Jane. Mary Jane é outra namorada bem popular do Aranha. E como todas as outras relações, estava
esta foi igualmente difícil. A princípio, Mary Jane não queria nada sério com Peter, até que um dia o jogo virou, e foi o próprio Peter que não quis arriscar nada com ela. Este lenga-lenga entre os dois continuou até que se decidiram se casar. Gata Negra. Essa foi a primeira namorada do Homem-Aranha que usava uniforme. A Gata Negra era uma criminosa que adorava roubar joias, contudo Peter viu algo de bom nela e ambos acabaram por ter um romance. Apesar disso, a Gata Negra nunca resistiu ao seu lado criminoso, o que foi decisivo para o fim da relação entre os dois. Martha Mathieu Franklin, mais conhecida como Mulher-Aranha, desenvolveu alguns sentimentos românticos pelo Homem-Aranha. Apesar das suas tentativas e investidas, a jovem foi sempre rejeitada por Peter. Miss Marvel. Sim, pessoal, o Homem-Aranha namorou também a Miss Marvel. Neste ponto, você deve estar pensando, Peter Parker é um verdadeiro Casanova. O cara conseguiu levar a Miss Marvel para um encontro e ambos acabaram tendo um relacionamento romântico. Michelle Gonzalez. Durante uma das mudanças de casa de Peter Parker, ele acabou tendo que dividir apartamento com uma garota chamada Michelle Gonzalez. Inevitavelmente, os dois acabaram se envolvendo. Contudo, a relação acabou não resultando em nada. Sabre de Prata. A Sabre de Prata era uma mercenária que se juntou ao Homem-Aranha para ajudá-lo a derrotar alguns vilões. A relação dos dois era totalmente profissional, até que acabaram por ter alguns encontros menos profissionais, apesar dos avanços por parte de Sabre de Prata. O Homem-Aranha nunca quis ter nada sério com a mercenária. Teia de Seda, Cindy Moon, foi mordida por uma aranha da mesma espécie que deu os poderes ao Homem-Aranha. Além de terem poderes idênticos e serem super-heróis, sempre que os dois estão juntos, sentem uma atração sexual muito forte. Poderes e habilidades e equipamentos. Ao ser mordido pela aranha radioativa, além da dor na mão, Peter também ganhou vários superpoderes que o possibilitou se transformar em um super-herói. Escalar paredes, super força, velocidade, agilidade, sentido aranha, lançadores de teia, rastreador, inteligência, sentido aranha, possui um QI estimado em 250 pontos. Miles Morales. Miles Morales é um garoto de origem latino-africana, morador do bairro do Brooklyn, em Nova York. Desde cedo, na sua vida, Miles teve que lidar com bullying, a pobreza e a criminalidade da sua vizinhança. A primeira vez que somos apresentados a esse personagem nos quadrinhos, vemos que ele foi sorteado para frequentar uma boa escola, onde Miles teria uma oportunidade para escapar à realidade que vivia. Miles Morales foi criado originalmente como um personagem do universo Ultimate da Marvel, ou seja, Miles não pertencia ao universo principal da Marvel. Nessa realidade Ultimate, Peter Parker já era o Homem-Aranha há anos e havia criado uma ótima reputação como um super-herói. Poderes adquiridos. Certo dia, apesar de seus pais constantemente avisarem para não fazer, Miles foi visitar seu tio Aaron Davis para contar que havia sido selecionado para uma boa escola. O motivo de seus pais serem tão contra o contato dos dois é porque Aaron é um criminoso, mais especificamente, Aaron Davis é o ladrão conhecido pelo nome de Gatuno. Coincidentemente, na noite anterior à visita de Miles a Aaron, havia
roubado um dos cofres da Oscorp. Sem que Gatuno percebesse, uma aranha geneticamente modificada que havia escapado do laboratório da Oscorp entrou em sua bolsa durante o roubo. Já na casa do seu tio, Mario foi picado pela aranha que havia saído de dentro da bolsa de Aaron. Pouco tempo depois, Miles descobre que havia ganhado superpoderes, como camuflagem e a habilidade de subir nas paredes. Ao contar para o seu melhor amigo, Gank Lee, ambos concluem que ele tinha os poderes do Homem-Aranha. Contudo, Miles só queria ser normal e não gostou disso. Por fim, deixou o heroísmo para o Homem-Aranha que já existia. Peter Parker, seu mentor. Meses depois que Miles havia ganhado seus superpoderes, o Homem-Aranha entrou em um combate decisivo contra o Duende Verde. O vilão estava ameaçando as vidas da Tia May, Gwen Stacy e Mary Jane Watson. Como um modo de alcançar Peter Parker no fim, o Duende Verde foi derrotado, porém Peter Parker morreu no processo. Esse foi o fim do Homem-Aranha do universo Ultimate. A morte do herói atraiu a atenção de muitos cidadãos que estavam ao redor. Entre eles estava Miles Morales, que ficou arrasado, sentia-se culpado, pois tinha os poderes que poderia ter ajudado o Homem-Aranha, mas se recusava a usá-lo. Após o funeral de Peter Parker e uma conversa com Gwen, Miles decide seguir a filosofia do antigo Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. De certa forma, Peter Parker foi o tio Ben na vida de Miles Morales. Novo Homem-Aranha. Miles logo arranjou uma fantasia de Homem-Aranha para si e saiu pelas ruas para assumir o lugar do Homem-Aranha, sem atiradores de teia, pois não conseguiu descobrir como construí-los. Logo, em sua primeira patrulha pela cidade, Miles teve que lutar contra o super-vilão Canguru. No entanto, apesar de ter boas intenções, as ações de Miles foram mal vistas pela população que ainda estava de luto pelo Homem-Aranha original. Sentia que Miles era apenas uma cópia se aproveitando da morte do herói. Por causa disso, Miles foi abordado por Nick Fury e a SHIELD. Durante o interrogatório, Fury mostrou que sabia de tudo sobre a vida de Miles e entendia sua intenção de ser herói. No entanto, aconselhou ao garoto a esperar que as pessoas superassem a morte do Homem-Aranha e que Miles deveria trilhar seus próprios caminhos. Apenas após uma luta contra Electro, que havia se libertado na base da SHIELD, foi que Miles provou definitivamente ser a pessoa ideal para receber o manto do Homem-Aranha. Fury ficou tão impressionado com a eficiência do garoto ao derrotar o vilão que mandou fazer um uniforme exclusivo para Miles. Poderes. Assim como os poderes de Peter Parker, as habilidades de Miles Morales vieram a partir de uma picada de aranha geneticamente modificada. Contudo, Miles recebeu algumas habilidades que Peter não possuía. Habilidades físicas ampliadas, sentido aranha, escalar paredes, bioeletrogênese, camuflagem e fator de cura. Bem, pessoal, tá um pouco aí dos dois aranhas que mais conhecemos, que é o Peter Parker e Miles Morales. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, fale para os seus amigos a respeito do canal, para que esse canal possa vir estar crescendo e nós a cada dia estar pesquisando e trazendo ótimos vídeos para vocês. Até a próxima.